Olha essa ironia do destino. Falando de taxação, falando de impostos, né? A gente lembra de quem? Mas, né? Lula diz que Trump quer fazer pirataria ao cobrar taxa em Hormuz. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, disse que Donald Trump, partido republicano, pratica pirataria ao defender os Estados Unidos e que assumam o controle do Estreito de Hormuz, que importam taxas de 20% sobre as cargas transportadas pelo corredor do Estreito Marítimo. A declaração foi feita nesta segunda-feira, 13 de 2026, durante visita ao Instituto de Mauá de Tecnologia em São Paulo. Quem está falando de taxação, né? Luiz Inácio Lula da Silva, o excelentíssimo taxador do país, o excelentíssimo taxador do próprio povo brasileiro. Mas ele se esquece que a China taxou o Brasil, né, em 55% para produtores de carne. Onde está a cabeça, né, desse excelentíssimo presidente, né, da República, que esquece que o PT é um dos maiores taxadores do povo pobre, e aqueles que anteriormente conseguiu comprar na plataforma da Shein, da Shopee, do AliExpress, da Amazon com desconto ou sem as taxações absurdas, né? Ele esquece também que seu povo está sendo castigado enquanto os Estados Unidos taxa outros povoados, outros países, e não o seu próprio povo, e não a sua própria nação, como assim faz o PT nesse país, taxar seu próprio povo ao invés de taxar outros países. Mas enquanto isso, a China samba e sapateia em cima da cabeça dos produtores de carne com altas taxações que chegam a 55%, né, no seu variável. A carga tributária do Brasil já está insuportável. Se o senhor não percebeu, enquanto o senhor se incomoda com tal pirataria, o povo escravo de taxações e de carga tributária no Brasil não aguenta mais. Mas eu não entendo é o seguinte: o senhor fala aí que os Estados Unidos está taxando, né, o Estreito de Hormuz, e ali quem está passando está pagando ali os seus 20% a mais para os Estados Unidos, sendo que ele tem participação nesse estreito. Mas o que está acontecendo que o Brasil, que está rendido à China, não está falando disso aqui? Por que ninguém está falando disso aqui, excelentíssimo presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Ou seja, ninguém está falando, tarifácio da China afeta o Brasil. Olha o que está escrito aqui: taxa chinesa de 55% sobre importações acima da cota para carnes força dezenas de frigoríficos a paralisarem produção e dar férias coletivas. Por que o senhor excelentíssimo Luiz Inácio Lula da Silva não está falando disso aqui? Será porque o seu conchavo com a China, né, é muito grande ao ponto do senhor botar um fichiclezinho aí na sua boca grande? Será que é porque o seu conchavo pode ser destruído se, no caso, o senhor venha falar que a China está taxando o Brasil, os produtores de carne brasileiro, em 55%, e isso prejudica a sua amizadezinha, o seu elo fatal com o chinês Xi Jinping? Me responda para o Brasil. Por que o Brasil não está sendo esclarecido dessas taxação, desse tarifaço feito pela China, enquanto o senhor e o Taxad taxa o povo brasileiro sem dó e sem piedade? Aqui nós somos escravos das taxações e dos impostos, mas o senhor não fala disso. O senhor não vem esclarecer a respeito dessas taxações, não é verdade? Vai vendo, Brasil, a China acaba de taxar o Brasil e o motivo vai te surpreender. A China acaba de aplicar uma sobretaxa de 55% sobre parte da carne bovina brasileira. E o que isso significa na prática? O Brasil tinha uma cota de 1,106 milhão de toneladas por ano. Enquanto as vendas permanecerem dentro desse limite, as tarifas é apenas 12%. Estamos na metade do ano e o Brasil já atingiu cerca de 98% desse limite. E a expectativa é que a cota seja totalmente alcançada ainda neste mês. Quando esse limite for ultrapassado, juntando com os 12%, o imposto total ficará em 67%.
Segundo o governo chinês, a medida foi tomada para proteger os produtores locais, que estavam tendo dificuldades para competir com essa carne importada do Brasil. No Brasil... Ou seja, vocês estão entendendo? É melhor taxar países que importam para a China, né, do que prejudicar seu próprio país. Vocês veem o pensamento, o raciocínio lógico dos presidentes, dos ditadores de outros países. Eles prejudicam, né, outros países ao prejudicar seu povo, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva, o pé de cana, ele taxa o povo brasileiro. Você que já não consegue comprar na Shein, no AliExpress, na Amazon, tá entendendo? Porque não consegue mais pagar aquela quantidade absurda, principalmente referindo-se à tecnologia de informação. Quando você for comprar aí o seu PS5, montar o seu PC, o seu computador dos sonhos, que você vê que a memória RAM está daquele preço, que a placa de vídeo está daquele preço, que a placa-mãe e os processadores estão uns absurdos, né? E isso tem pezinho da política brasileira taxadora. Somos escravo do PT, somos escravo do Taxade, que não perdoa nas taxações. Aqui as taxações muitas das vezes chegam a 98%, mas o fichiclezinho. E quando a China vem taxar o Brasil, né? Quando a China chega com 55% de taxações em cima dos produtores de carne que importam para a China, né? O Brasil fica calado. Aí que a gente percebe quanto somos submissos e escravos de verdade de tanta corrupção nesse país. O impacto já começou a aparecer. Muitos frigoríficos já diminuíram a produção, outros deram férias coletivas aos funcionários, esperando aí novos compradores para essa carne. A expectativa agora é que o Brasil consiga outros compradores, até mesmo para vender a carne que já deve estar pronta no Brasil, em linha de produção. Imagina se não conseguir comprador. O preço pode abaixar e ficar desequilibrado. Abaixar muito também não é interessante para o Brasil. Assim traz um desequilíbrio injusto. Ou seja, vai estar muito barato a carne, mas vai ficar também prejudicando os produtores no Brasil. A importância do Brasil conseguir novos compradores é que ele não ficará na mão de um único país. Deixo aqui uma reflexão. O que adianta o Brasil vender tanta carne para a China, o preço subir tanto e o próprio brasileiro, cidadão comum, não ter condição de comer a carne produzida no próprio país? Inclusive, eu quero falar para vocês que a picanha que você compra bem baratinha, achando que é picanha, que é peça nobre, é colchão duro, tá? É colchão duro. É por isso que tá bem baratinho. Porque a picanha nobre de verdade, que tem até marca, não posso falar, né? Ela realmente tá em torno de seus 120 a 130 reais o quilo. Exportarem. Mas carne nobre vai para outros países. A carne mesmo da primeira linha, tá? Aquela carne de primeira linha vai para outros países, enquanto você come carne de quinta, de sexta, de sétima qualidade. Enquanto nós, né? Eu me incluo nesse pacote também, viu? Importante, gera emprego, gera renda, fortalece a economia. Mas é necessário haver equilíbrio. O produtor não ser prejudicado, mas o cidadão comum também poder comer carne. Quero deixar uma coisa bem clara, eu não estou aqui apenas criticando, eu estou aqui trazendo uma reflexão positiva. Enquanto não houver uma boa gestão e equilíbrio entre exportar e garantir o acesso da população aos alimentos, a picanha prometida na campanha estará distante da mesa dos brasileiros. Exportar é importante, mas o povo brasileiro também precisa ter condições para consumir o que é produzido no próprio país. O que você acha? O que eu acho é que necessariamente o país tem que mudar, principalmente sua política agrária, sua política pecuária, sua política de pesca, tá entendendo? Porque o país comandado por pessoas que não têm uma noção sequer de como é a mesa do pobre, ele nunca vai entender realmente que o salário mínimo não dá para comprar picanha nesse país, porque a picanha tá um absurdo de caro. Estou me referindo mais uma vez àquela picanha original, tá? Enquanto o país, né, e o Lula segue falando que Donald Trump é realmente um pirata, tá fazendo pirataria por cobrar ali no Estreito de Hormuz, o país brasileiro
sofre com altas taxações. Ele fala que uma hora ele tira as taxações, daqui a pouco as taxações estão novamente nas plataformas de marketplace, de vendas, tá entendendo? Porque ele diz e alega que as taxações e os impostos são para equilibrar e dar mais fluido. E competição tem que ser o nome do PT. Se for para competir arrancando do bolso do pobre, eu prefiro que tu nem compita com nada. Nem exista competição se for para arrancar do bolso do pobre, porque o pobre não pode estar competindo, porque o bolso do pobre é raso e dá poucas moedas lá dentro. Compras de até $50 pela internet começam a pagar taxa de 20%. A taxação é somada aos 17% de ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, cobrado pelos estados. Tá aí, ó. Compras até de 50% de dólares, né? Pela internet começam a valer. Pelas regras aduaneiras, o imposto de importação vai incidir sobre o valor do produto, incluídas cobranças de frete ou de seguro. Os 17% de ICMS vão ser cobrados após somar o valor da compra e a nova taxação. Segundo o governo, medicamentos importados por pessoas físicas vão continuar isentos. A nova cobrança atende pedido de varejistas brasileiros que reclamavam da isenção dada. É engraçado que eles põem a culpa em varejistas, né? Mas o Lula acabou de falar, ou falou em muitos vídeos que a gente vê por aí, que o governo federal tem direito de taxar. Então, se ele tem direito de taxar, com certeza é essas taxas que ele tem direito de cobrar, cobrando mais imposto, é que tem que ser reduzida. Que aí sim, aquele equilíbrio de competição, de compra, vai existir entre os varejistas daqui do Brasil, como os varejistas que fazem importação de fora para cá para o Brasil. Há 11 empresas cadastradas no programa Remessa Conforme, como AliExpress, Amazon, Shein e Shopee, e que podiam importar sem taxação. E você ainda acredita em Papai Noel? Será que realmente Lula ele tem vontade de retirar impostos para poder facilitar a compra do pobre? Quando eu me refiro ao pobre, eu me refiro às pessoas que têm poder de compra reduzido, que é assalariado, mas que precisa comprar uma coisinha aqui e uma coisinha ali, seja na plataforma de marketplace da Shein, da Shopee, seja nas plataformas do AliExpress, porque hoje em dia o que a gente sabe é que tem plataforma que contribui muito com o imposto para o Brasil, fora outras que não podem contribuir tanto, porém essas aí sofrem penalização e quem paga é o pobre. O presidente Lula tá taxando compra de pobre, tirando a isenção de $50 que o mais pobre tinha para comprar vestuário em lojas online, a Shopee, a Shein, etc. Ele, em contrapartida, utiliza o dinheiro desses mesmos mais pobres para comprar para si um sofá que tem até controle remoto. Foi gasto com um sofá R$65 mil que foi comprado pro Palácio da Alvorada. Enquanto ele luxa, né, e faz orgia com dinheiro público, o povo tem dificuldade de comprar aquelas comprinhas de plataforma que anteriormente, né, nas administrações passadas de outros governos conseguia comprar. Sabe por quê? Porque as taxações e impostos são quase vitalícios em 100%. Mesmo sujeito que diz que a classe média ostenta e que nossa elite é escravista. Eu não discordo que o Palácio da Alvorada, o Palácio do Planalto tenham bons móveis. Agora, um sofá com controle remoto é um pouco demais. E no final das contas... Não é um pouco demais, tu foi até modesto na tua palavra. Eu acho um absurdo. Enquanto ele se diz ser paizinho do pobre, dando exemplo, deveria dar exemplo, ele tá sendo paizinho do pobre, curtindo aí a grana do povo brasileiro. É isso aí, Lula, dá esse exemplo aí. Capitalismo pra ti, capitalista pra ti, né? Tu é capitalista e o povo brasileiro, ó, toma na jabiraca. A alegação de que é um patrimônio da União, esse é o uso do presidente da República pessoal que não se sustenta. Relativamente à diferença de uma bomba explodindo em um país e após essa recuperação ser tão visível e esplendorosa, com o governo do PT governando o país, que ninguém consegue se recuperar nesse país. O país entregue às baratas e entregue também a governabilidade de um governo corrupto, destruidor, sanguessuga. Olha essa comparação.
Esse aqui é o Japão, após tomar 2 bombas atômicas. Enquanto isso, aqui nós temos o Brasil, após 20 anos de PT. Será que é exagero ou realidade? 1945, Hiroshima e Nagasaki, mais de 200 mil mortos. Cidades inteiras apagadas do mapa. Cidades inteiras apagadas, ou seja, nenhum registro. Ficou só a planície terrena daqueles escombros. O Japão perde a guerra, é ocupado pelos Estados Unidos, proibido de ter exército. E olha que o Japão não tinha vantagem nenhuma de recurso natural. Quase não tem petróleo, não tem terra fértil o suficiente para alimentar a própria população e ainda por cima um dos países que mais sofre terremoto no mundo. O pior cenário possível para reconstruir uma economia. Verdade. E mesmo assim, depois de 30 anos, segunda maior... Olha essa comparação. Analisa comigo, amigo patriota. Olha essa comparação do antes e do depois. Uma bomba destrói totalmente o país. O país é reconstruído após 30 anos, perfeitamente, com alta tecnologia. Um orgulho hoje, né, de morar num país desse. Maior potência do mundo. Como isso aconteceu? Primeiro, o Estado japonês escolheu setores estratégicos, aço, eletrônicos, automóveis, e concentrou os seus recursos neles, ao invés de ficar atirando para todo lado. Segundo, taxa de poupança altíssima, em média 20% da renda. Terceiro, a educação da população focada no desenvolvimento do país. E quarto e mais importante, estabilidade de regras. A empresa que investia no Japão sabia que as regras não iam mudar de 4 em 4 anos. Agora olha o que o Brasil tinha ao seu favor nesses 16 anos. Nenhuma guerra, nenhuma bomba, terra fértil aos montes e um grande boom de commodities. Ou Isso é seja, verdade. recurso natural e paz de sobra. E mesmo assim, crescemos pouco, o país se endividou e a indústria perdeu cada vez mais espaço. E por que isso? Primeiro de tudo, Estado inchado. O gasto público é enorme somente para manter a máquina do governo funcionando. Segundo, altíssima cobrança de impostos, que trava o empresário que quer gerar valor, que quer produzir. E terceiro, moeda fraca. Desde 94, quando começou o Plano Real, nossa moeda já perdeu quase 90% do Só valor. perdendo Quem valor. compra em reais A fica moeda brasileira cada só vez mais perde valor. pobre. E quarta, instabilidade fiscal e jurídica. Uma empresa, quando entra no Brasil, tem que contratar uma equipe inteira somente para pagar os impostos. E depois muda governo, muda uma lei e o planejamento de uma década foi pro ralo. E quinto, o brasileiro foi iludido a acreditar em picanha e cervejinha no final de semana, ao invés de desenvolvimento, trabalho duro pra aí sim conseguir o que quer. E no fim, essa comparação só mostra uma coisa: o improvável com planejamento chega onde quer. Enquanto isso, quem tem tudo na mão, mas não sabe o que fazer, fica para trás. Isso é a realidade do país. Se você observar, eu resumo esse vídeo em apenas má administração. O país brasileiro sempre foi mal administrado pela quadrilha que está aí no governo, pela má administração dos corruptos, que só pensa em sugar o povo e não deixar o empresário, o microempresário, o maxi empresário crescer. Meu nome é Paulo Salles, do canal Informa Brasil. Deixe seu joinha, deixe seu comentário, deixe também aí seu like, se inscreva no canal. Estamos juntos.